ponta, tá certo, pelo ex-presidente Maurício Gagliotti, um time vencedor. E aí, esse time, no primeiro discurso da presidenta, eu quero isentar os 4 vice-presidentes. O primeiro discurso da presidenta, ela prometeu que iria trazer um jogador de ponta para nós, para disputarmos o Mundial. O que nós vimos no Mundial? Navarro, Atuesta e Jailson. Nós perdemos o Mundial por uma questão de falta de reforços. Enquanto o Chelsea tinha uma seleção, tá certo, no banco de reservas, nós tínhamos um time mambembe e nós não conseguimos ser campeões por causa disso. Aí tivemos um ano inteiro, fomos campeões brasileiros. Quando chegamos no ano seguinte, nós vendemos o Danilo e no meio do campeonato Verón, nós tínhamos uma Libertadores fácil, onde nós fomos eliminados pelo Atlético do Paraná. Antes disso, nós vendemos o Verón, que era um bom jogador e que poderia ter sido muito útil nessa Libertadores. Não fizemos de maneira atabalhoada, porque um menino de 20 anos, todos têm problemas. Agora, começou o ano de 22. Nós vendemos o Danilo, que era um jogador de seleção brasileira, por preço vil, para receber 80% do valor em 2024. Isso é, nós vendemos e não recebemos. E nesses 2 janelas que nós tivemos, uma de janeiro não contratamos ninguém, e a de junho até agosto, todo mundo sabia que nós precisávamos de 3 jogadores. Um meia, um atacante e um volante. Não foi trazido ninguém, nós ficamos a berço esplêndido, viajando por aí, tirando fotos, fazendo blogs, e acabamos perdendo uma Libertadores para um time meia boca. Não é o time do Boca, é meia boca. O que eu digo aqui é que a gestão é culpada de a gente ter perdido esses campeonatos, que eram campeonatos fáceis. Hoje nós teríamos 60 milhões no mínimo, que era o vice-campeonato. No mínimo 60 milhões. Nós deixamos de arrecadar. Bom, eu vejo o seguinte, esses últimos 2 anos, foi contratado 180 milhões. Nenhuma dessas contratações deu certo. Arthur, Atuesta, Tabata, essa é a responsabilidade do Abel, Jailson e Navarro, Flaco Lopes, todos muito ruins. Então, está faltando um diretor de futebol de verdade. Não o senhor Anderson Barros, que fez o Botafogo e o Fluminense caírem. Não o senhor Anderson Barros. Presidenta, a senhora precisa ter um diretor de futebol que entenda de futebol. Não alguém que tire do caixa do Palmeiras 180 milhões. Além disso, a dívida da Crefisa no primeiro momento de mandato, no primeiro dia, era 182 milhões. Hoje ela está em 32. Nós tiramos do caixa 330 milhões de reais e não temos um time para o ano que vem. Em 2 anos. Então, nós precisamos olhar como que é isso. Isso é um conflito de interesse, sim. Porque você sacar o dinheiro do caixa e pagar aceleradamente a sua dívida, isso gera uma turbulência interna, financeiramente. Nós não tínhamos dinheiro para contratar ninguém. Porque não tem dinheiro, porque tem austeridade, mas como? E pagamos 140 milhões, 150 milhões de dívida. E pagamos mais 180 milhões em contratações erradas. Então, isso daqui é um grande conflito de interesses. Outra coisa, 30 segundos. Ultimamente, eu só ouço falar as empresas da presidenta. Eu não ouço falar do Palmeiras. Nós precisamos valorizar o Palmeiras. Presidenta, pelo amor de Deus, nós precisamos valorizar o Palmeiras. A senhora precisa parar de falar da FAM, do avião, da placar. Puxa, mas eu dei de presente a viagem do Palmeiras. Não deu. Só de exposição da placar é quase 100 milhões. Então, nós precisamos falar do Palmeiras, olhar o Palmeiras, falar como palmeirense, não como o torcedor de outro time.
A senhora precisa vibrar e ter sangue palmeirense. E isso está faltando. Vamos fazer esse último ano de mandato ser um ano maravilhoso. Conclua. É o seguinte, se não fizer contratações, não igual o Bruno Henrique, se não fizer coisas e tiver um diretor de futebol, 2025, no Mundial, nós vamos passar vergonha. Isso é a minha palavra.